Pessoal, nossa aula de hoje, ela vem dar continuidade ao que vimos até então de movimento circular uniforme, né? E na nossa última aula nós definimos basicamente, né, as características desse movimento e definimos também que o movimento circular uniforme, né, tem como principal característica que sua velocidade, e no caso do movimento circular, nós representamos a velocidade por essa letra grega, né, que é o ômega. Temos como principal característica que a sua velocidade, que é a velocidade angular, ela permanece constante ao longo de todo esse movimento circular. E para a gente calcular a velocidade angular, nós temos basicamente, né, três equações. A equação geral da velocidade angular, que é dada pelo ΔΦ, que o ΔΦ representa? Ele representa o deslocamento, só que esse deslocamento ele é angular. Então, o ΔΦ é o deslocamento angular e é o deslocamento em função do tempo. E aí você pensa, mas nossa, são três equações para representar a mesma coisa? Sim, porque elas têm pontos de vista diferentes. Quando eu falo ΔΦ, né, quando eu analiso a minha trajetória circular, eu vou colocar aqui, por exemplo, essa trajetória circular aqui. Se a minha partícula, né, saiu desse ponto A e foi até esse ponto B aqui, então, eu entendo que isso aqui representa o seu deslocamento angular, isso representa o seu ΔΦ. Dentro, né, desse deslocamento angular, eu entendo que isso é um deslocamento qualquer. Isso é um pedaço qualquer da minha trajetória circular. E para esse deslocamento qualquer, eu tenho um intervalo de tempo qualquer também. Mas, numa trajetória circular, pode ser que o meu deslocamento seja um pouco mais detalhado. Pode ser que na minha trajetória circular, vou pegar aqui, eu saia do ponto A e retorne ao ponto A. Então, quando, né, eu saio de um ponto e retorno a esse mesmo ponto, né, na trajetória circular, o meu deslocamento não passa a ser um deslocamento qualquer. O meu deslocamento passa a ser exatamente o de uma volta. Basicamente, eu completei um ciclo dentro daquela trajetória circular. E se eu completei uma volta, o meu tempo não é um tempo qualquer. Se eu completei uma volta, o tempo que eu demorei para completar esta volta, nós chamamos de período. Aí vamos lembrar, período é um intervalo de tempo, mas não é um intervalo de tempo qualquer. Período é o intervalo de tempo entre, né, completar uma volta, entre executar um ciclo. E para o movimento circular, executar um ciclo é completar uma volta. Então, por isso, a velocidade angular também pode ser calculada por 2π sobre período. E falando de período, nós também falamos de frequência. Enquanto o período é o tempo para que o fenômeno aconteça, a frequência é a quantidade de vezes que aquele fenômeno se repete. No caso do movimento circular, o fenômeno é completar uma volta, então a frequência é o número de voltas que eu completo, o número de voltas, a quantidade de voltas, e não o deslocamento de uma volta. Não vamos fazer confusão, né? Aqui é o deslocamento de uma volta. Quanto vale o deslocamento de uma volta? 2π se eu estiver em radianos, ou 360 se eu estiver em graus. Mas aqui não é ΔΦ, aqui é o número de voltas. Então, a frequência é a quantidade de voltas que eu dou para um determinado intervalo de tempo. Só que aqui eu tenho um número de voltas qualquer para um intervalo de tempo qualquer. Mas nós podemos ser mais específicos do que isso. Ao invés de eu falar de um número de voltas qualquer, eu vou colocar especificamente uma volta. E se eu executei uma volta, o tempo que eu demorei não é um tempo qualquer. Se eu executei uma volta, o tempo que eu demorei é
um período. E por isso eu acho essa relação importante, onde a frequência é o inverso do período, ou eu posso colocar o período para cima, descer com a frequência e observo que o período é o inverso da frequência. E tomando posse dessa relação, eu migro dessa equação para essa possibilidade aqui também. A velocidade angular também pode ser 2π vezes a frequência. Então, tudo depende das grandezas que aquele exercício estará trabalhando com você. Se ele estiver trabalhando com período, você vai utilizar para calcular a velocidade angular 2π sobre o período. Se ele estiver te dando a frequência, você utiliza a equação 2π vezes a frequência. Mas se ele não estiver falando nem do período, nem da frequência, você usa a equação genérica. Qual é a equação genérica? A velocidade angular é o deslocamento angular, que é o ΔΦ, em função desse intervalo de tempo que ela demorou, que é o ΔT. Isso foi o que nós vimos na nossa última aula. A nossa aula de hoje, ela começa falando do quê? Da aceleração no movimento circular uniforme. E aí parece que o que eu estou falando não concorda. Por quê? É como se a palavra uniforme não concordasse com a grandeza aceleração. Visto que, né, no movimento retilíneo uniforme, é aquele onde a velocidade linear é constante, ela é constante porque não tem aceleração. Mas aí nós vamos entender como é possível uma aceleração num movimento que tem característica uniforme. Como é possível uma aceleração num movimento, como eu falei aqui em cima, onde a velocidade angular permanecerá constante. Para a gente falar da aceleração no MCU, nós vamos lembrar, esse assunto aqui já foi trabalhado com a gente, nós vamos lembrar das leis de Newton, basicamente da primeira e da segunda lei. Nós vamos lembrar o seguinte: primeira lei de Newton, qual é o nome dela? Inércia. E o que significa inércia? Inércia significa equilíbrio. Então, uma partícula que está no estado inercial, inércia não é uma grandeza, né? Não é algo qual eu possa calcular. A grandeza, a inércia é um estado de uma partícula, né? É a característica daquela partícula. Se a partícula se encontra no estado inercial, então isso significa que essa partícula se encontra em equilíbrio. E o estado equilíbrio me leva a duas possibilidades. Ela pode estar em equilíbrio estático, onde a velocidade dessa partícula é zero, como ela pode estar em equilíbrio dinâmico, onde obrigatoriamente ela se encontra no movimento retilíneo uniforme. Então, assim, isso daqui mostra para mim o quanto a primeira lei é restrita. A primeira lei de Newton, ela só abrange duas possibilidades. Então, para que eu esteja representada pela primeira lei, obrigatoriamente eu estou parada ou obrigatoriamente eu estou executando um movimento retilíneo uniforme. Por quê, né? O que essas duas características têm em comum? Tanto quem está parado quanto quem está em MRU não possui o quê? Não possui aceleração. Porque, basicamente, né, para que uma partícula esteja em equilíbrio, ela não pode sofrer uma aceleração. E ela não sofre uma aceleração porque a força resultante sobre ela é zero. Para eu estar na primeira lei, não podem atuar forças sobre mim? Não é isso. Para eu estar na primeira lei, atuam forças sobre mim, mas o somatório dessas forças é zero. Então, isso significa que essas forças não conseguem produzir aceleração. E nós vamos um pouco além, né? Porque a primeira lei, ela recebe o nome inércia. Por quê? Porque Newton comprovou que o estado inercial, inércia não é uma grandeza, ele é um estado. O estado inercial da partícula é um estado natural. E quando nós falamos na física, né, que esse estado é um estado natural, isso significa que esse estado, que essa situação não é forçada. O que vai de encontro
a nossa característica algébrica da primeira lei. Para eu estar na primeira lei de Newton, a força resultante sobre mim é zero. Então, Newton diz na sua primeira lei que naturalmente um corpo vai se apresentar no estado inercial. E se ele se apresenta naturalmente no estado inercial, isso significa o seguinte: se ele estava parado, qual é a tendência natural desse corpo? Permanecer parado. Mas se ele estiver executando um movimento retilíneo uniforme, qual é a tendência natural desse corpo? Permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então isso significa que naturalmente quem se encontra ou em equilíbrio estático ou em equilíbrio dinâmico permanecerá assim. E qual é a única forma de eu sair dessas duas condições? Para que o movimento saia dessas condições, eu tenho que torná-lo um movimento forçado. Eu tenho que aplicar uma força sobre essa partícula que está parada para sair do estado de repouso. Eu tenho que aplicar uma força sobre essa partícula que está em MRU para sair da condição de movimento retilíneo uniforme, porque naturalmente ela não vai fazer isso. Se a gente imaginar que nós temos, por exemplo, uma pista e essa pista é completamente plana, horizontal e retilínea. E essa pista aqui, ela é lisa, uma situação completamente hipotética, então ela não oferecerá atrito à partícula que se desloca sobre ela. E se eu colocar sobre essa partícula, sobre essa pista, uma partícula e der um empurrão sobre essa partícula, o que é dar um empurrão? Aplicar uma força, mas largar. Aplicar uma força sobre um curto intervalo de tempo. O que vai acontecer? Essa partícula, ela vai adquirir movimento e começa a se deslocar com uma certa velocidade v. Enquanto a estrada for retilínea e lisa, o movimento dela permanecerá inalterado. Ela continuará se movendo num movimento retilíneo e uniforme. Eternamente? Eternamente. É claro que a situação é hipotética, porque eu desconsidero qualquer força de resistência. Porque se entrar uma força de resistência nessa história, a força resultante deixa de ser zero. Porque sobre essas circunstâncias, eu vou desenhar novamente aqui a partícula, para não ficar embolada. Sobre essas circunstâncias, quais são as forças que atuam sobre essa partícula? Atuam a força peso e a força normal. Mas como o movimento dessa partícula acontece no eixo horizontal, como ela se move horizontalmente com velocidade v, as forças que são perpendiculares ao movimento não participam desse movimento. Então, nem a normal e nem o peso participam do movimento horizontal dessa partícula. E essa partícula, sim, sob essas circunstâncias, se encaixa na primeira lei de Newton. A força resultante sobre ela é zero. E de acordo com a primeira lei, esse movimento aqui, gente, é natural. Então, um corpo que está em MRU, qual é a tendência natural desse corpo? Permanecer em MRU. Ah, mas eu quero alterar o movimento desse corpo, eu não quero mais que seja MRU. Então, você vai ter que aplicar uma força sobre ele, porque naturalmente é assim que ele vai permanecer. Então, quando a gente observa a primeira lei e vê a restrição dela, que só se encaixa ou um corpo parado ou um corpo MRU, eu já começo a observar que o movimento circular uniforme não se encaixa na primeira lei de Newton. A primeira lei não caracteriza uma partícula que está executando um movimento circular uniforme. E isso me obriga a ir para que lei de Newton? Ir para a segunda lei. Porque eu entendo que uma partícula, ela não pode estar, para o mesmo tipo de movimento, ela não pode ser representada pela primeira e pela segunda lei. Não. Ou ela está sendo representada pela primeira lei, ou
ou ela está sendo representada pela segunda lei. Primeira e segunda lei não andam juntas. Mesmo porque, enquanto eu estou na primeira lei, a força resultante sobre mim é zero. Mas quando eu estou na segunda lei de Newton, qual é a segunda lei? A força resultante, ela é diferente de zero. A força resultante, ela é o quê? Produto da massa pela aceleração. Eu entendo que se eu tenho um conjunto de forças atuando sobre essa partícula e o somatório dessas forças não é zero, então obrigatoriamente essas forças produzirão a aceleração sobre a partícula. Então, se o movimento circular não estava representado pela primeira lei, então ele obrigatoriamente estará representado pela segunda lei. Então, obrigatoriamente, para que o movimento circular seja possível, eu preciso que uma força atue sobre essa partícula. E que força é essa? Bom, para que a trajetória circular seja possível, eu vou entender que obrigatoriamente quem faz papel de força resultante é uma força chamada de força centrípeta. Deixa eu escrever aqui pra gente. E essa força centrípeta, a atuação dela, felizmente, é 100% previsível. Como assim? Eu vou desenhar aqui uma trajetória circular. E vou entender o seguinte: qual é, vou colocar aqui a minha partícula. Qual é o movimento natural de uma partícula? O movimento natural de uma partícula é seguir em linha reta. Naturalmente, se eu me desloco no movimento retilíneo e uniforme. Movimento retilíneo é um movimento natural, mas ninguém executa uma curva naturalmente. Eu preciso aplicar uma força para que a curva seja possível. Então, como eu naturalmente tendo a seguir em linha reta, quem é que vai entrar em campo? Quem entra em campo é a força centrípeta fazendo o que comigo? Não, senhora, não vai em linha reta, não. Eu vou te puxar para o centro da trajetória. Presta atenção, ela me puxa, mas ela não me traz. Por quê? Porque logo depois eu vou vir para cá. E novamente eu vou tentar seguir em linha reta. Porque esse é meu movimento natural. E quem é que automaticamente vai atuar sobre mim? Não, senhora, não vai seguir em linha reta. A força centrípeta me puxando para o centro da trajetória. Ela me puxa, mas ela não me traz. Ela só corrige a minha trajetória. E novamente, num outro momento, qual é a minha tendência natural? Minha tendência natural é seguir em linha reta. E quem é que não vai deixar isso acontecer? A força centrípeta, que vai me dar um puxão, tentando me puxar para o centro da trajetória, corrigindo a minha trajetória, permitindo que eu execute assim um movimento circular. Deixa eu destacar. Então, isso significa que para que o movimento circular seja possível, obrigatoriamente tem que atuar sobre mim uma força que é chamada de força centrípeta. E o comportamento dessa força é sempre corrigindo a trajetória, puxando a partícula para o centro da trajetória circular. Eu vou dar uma pausa aqui, vai entrar agora uma animação que vai falar um pouco sobre a força centrípeta e vai reforçar o que nós acabamos de ver aqui. Já falamos sobre a segunda lei de Newton, onde várias forças interagem com o movimento, produzindo o que chamamos de força resultante. E até então, todos os objetos que vimos andavam em linha reta. Mas e quando um corpo faz uma curva? Neste caso, temos uma outra força atuando, a chamada força centrípeta. Vamos conhecê-la um pouco mais. Imagine que temos um carro andando pela estrada em linha reta e à frente temos uma curva para a direita. Basta virar o volante para a direita. Sim, mas temos que lembrar que para que este carro esteja em movimento, existem várias forças atuando. Como vimos no nosso episódio sobre inércia,
Este carro tende a seguir em linha reta. Então, para que ele vire, é preciso forçar este movimento. E nesta hora, o que atua é a força centrípeta. Imagine esta curva como parte de um círculo que o carro irá percorrer. É para o centro deste círculo que a força irá puxar o carro. E por puxar os corpos para dentro do círculo, vem o nome força centrípeta. O carro segue em movimento, e assim que a força centrípeta deixa de ser aplicada, o carro volta a seguir em linha reta. Repare que a força que traz o carro para o centro do círculo cruza com a força do movimento em linha reta, formando o que chamamos de ângulo reto. Desta forma, sempre que tivermos uma força cruzando com a velocidade, chamaremos de força centrípeta. Então, se quiséssemos que este carro ficasse andando em círculos, a força centrípeta teria que estar agindo constantemente sobre ele. Vamos a um outro exemplo. Eu tenho esta sacola, com 3 laranjas dentro. Se eu girar esta sacola bem rápido, as laranjas que estão dentro irão permanecer fazendo o movimento em linha reta, como foi aplicado no início. Porém, a sacola está presa à minha mão, no centro do círculo. E como as laranjas estão dentro dela, a sacola faz o papel de força centrípeta neste caso, forçando as laranjas a girar. Mas quando eu solto a sacola, a força centrípeta acaba e eu tenho uma grande bagunça para arrumar no laboratório. Acabamos de ver então a atuação da força centrípeta e entendemos o seguinte: se o movimento que eu estou executando é um movimento retilíneo, então isso significa, deixa eu colocar aqui só para não manchar, isso significa que a força centrípeta ela é 0. Porque eu não tenho atuando sobre esse movimento a possibilidade de uma trajetória circular. Mas obrigatoriamente, se o meu movimento é circular, seja ele uniforme, seja ele uniformemente variado, o movimento circular ele só é possível a partir do momento que eu tenha a atuação da força centrípeta. Então, para uma trajetória circular, a força centrípeta tem que ser obrigatoriamente diferente de 0. E quando falamos de força centrípeta, entendemos os 2 tipos de possibilidades de aceleração. Eu tenho a aceleração, o qual eu estava trabalhando anteriormente, que era aceleração tangencial ou aceleração linear. E a aceleração que nós começamos então a trabalhar, que é a aceleração centrípeta. E eu vou entender que cada uma tem a sua função. Apesar de, na teoria, a função ser a mesma, mas elas não alteram as mesmas características. Como assim? Qual é a função da aceleração? Variar a velocidade. Mas a aceleração tangencial, ela é responsável em variar o quê? Ela vai mudar, ela vai alterar o módulo da velocidade. O que é módulo, galera? Já vimos isso em sala de aula. Módulo é o valor absoluto daquela grandeza. Então, qual é a função da aceleração tangencial ou aceleração linear? Ela vai variar o valor absoluto da velocidade em função do tempo. E o que é variar o valor absoluto? Fazer com que o valor absoluto da velocidade aumente, e aí nós chamamos isso de movimento acelerado, ou fazer que o valor absoluto da velocidade diminua, e nós chamamos isso de movimento retardado. Com essa aceleração já estávamos acostumados a trabalhar. Mas se o movimento circular é um movimento forçado, todo movimento forçado me leva a um tipo de aceleração, me leva a uma aceleração. No caso do movimento circular, especificamente aqui a aceleração centrípeta proveniente da força centrípeta. Qual é a função da aceleração centrípeta? Também é variar a velocidade, mas ela vai variar que características da velocidade? Ela vai variar direção e sentido da velocidade.
Pessoal, a aceleração centrípeta não altera o valor absoluto da velocidade. A aceleração centrípeta não faz a velocidade nem aumentar, nem diminuir. A aceleração centrípeta não tem relação alguma, não tem responsabilidade alguma do movimento ser acelerado ou retardado. Qual é a responsabilidade da aceleração centrípeta? Qual é a atuação da aceleração centrípeta? Ela atua fazendo com que o movimento seja circular. Vamos lembrar, eu naturalmente faço o quê? Sigo em linha reta. E quem é que vai corrigir essa trajetória? Quem é que não vai deixar eu seguir em linha reta? A aceleração centrípeta. E como ela faz para isso acontecer? Me puxa para o centro de uma trajetória circular. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a execução dessa curva. E esse aqui é o centro dessa curva. Então, o tempo todo eu vou tentar seguir em linha reta. E quem é que vai corrigir isso para que a minha trajetória seja circular? Deixa eu corrigir aqui também, porque para que isso seja centro, essa curva tem que ser um pouquinho mais fechada aqui. Eu vou tentar o tempo todo seguir em linha reta e quem é que vai corrigir isso para mim? Quem corrige isso para mim é a aceleração centrípeta a partir da força centrípeta. E para calcular a aceleração centrípeta, a equação da aceleração centrípeta é dada por v² dividido por r, onde o v representa a minha velocidade linear e o R representa o raio da minha trajetória. Então, já observo que dessa equação mesmo, a velocidade ela só apresenta um valor. Essa aceleração é diferente dessa aqui, que a velocidade já apresenta uma variação. Ó, aqui é ΔV, e na equação da aceleração centrípeta é simplesmente V. Então, sim, o movimento circular, apesar de ser uniforme, ele tem aceleração. E essa aceleração continua garantindo que o movimento seja uniforme. O que eu preciso ter para que o movimento seja uniforme? Eu preciso que a minha velocidade seja constante. E ela continuará sendo constante, porque no movimento circular uniforme, vamos colocar isso daqui, a aceleração tangencial vale 0. Então, eu garanto que não haverá variação no valor absoluto da velocidade. Mas, para que a trajetória circular seja possível, a aceleração centrípeta tem que ser diferente de 0. Porque se a aceleração centrípeta for 0, a trajetória deixa de ser circular e passa a ser retilínea. Tudo bem até aqui, pessoal? Unidades no sistema internacional da aceleração centrípeta. Toda aceleração tem que ser calculada em metros por segundo ao quadrado. Então, para isso, eu preciso que a velocidade esteja em metros por segundo. E eu preciso que o raio da trajetória esteja em metros. Vamos ficar atento a isso, porque a maioria dos exercícios acaba trabalhando com raio em centímetro, e aí eu preciso da atenção de vocês para que o raio da trajetória esteja em metros. Ainda dentro do movimento circular uniforme, nós trabalhamos um conceito muito importante, que é o conceito de transmissão de movimento. O que significa isso? A partir de uma partícula que exerça um movimento circular, esse movimento é transmitido para outras partículas que também executarão um movimento circular, mas não necessariamente executarão movimentos idênticos, mesmo porque a ideia da transmissão é que eu consiga diferentes tipos de movimentos a partir do movimento de uma única partícula. Como a gente consegue observar num relógio analógico? Um relógio analógico simples, ele tem, por exemplo,
3 ponteiros e esses 3 ponteiros executam movimentos distintos. Então, eu tenho um maquinário para o ponteiro das horas, um maquinário para o ponteiro dos minutos e outro para o ponteiro dos segundos? Não, eu tenho apenas um maquinário que está ligado a uma engrenagem. E essa engrenagem está em contato com outras engrenagens de tamanhos distintos que irão transmitir movimentos distintos. Tão diferentes que a gente entende que o período do ponteiro das horas dura 12 horas, o do ponteiro dos minutos dura 60 minutos e o ponteiro dos segundos dura 60 segundos. Apesar dos 3 ponteiros estarem ligados ao mesmo maquinário. E isso é possível devido à transmissão de movimento. Para a gente transmitir movimento a partir do movimento de uma única partícula, essa transmissão ela pode ocorrer de 2 maneiras distintas. Existe a transmissão de movimento por contato, que é a que nós vamos ver agora, e posteriormente veremos a transmissão de movimento por eixo. Essas são as 2 formas que eu tenho de transmitir. A transmissão por contato, ela pode ocorrer de 2 formas distintas. Eu posso ter o contato direto entre as partículas, que é o caso dessas 2 engrenagens aqui. Aqui eu tenho uma engrenagem simples, aqui eu já tenho uma engrenagem dentada, né, uma polia dentada. Como pode ser que essa transmissão ocorra de forma indireta, mas ainda assim existe o contato. Como assim? Eu tenho aqui essa polia 1, a polia 2, elas estão em contato? Não é contato direto, mas elas estão em contato através dessa correia aqui ou através dessa corrente aqui. Ela que está intermediando o contato entre a polia 1 e a polia 2. Mas ainda assim, eu considero que entre essas 2 polias a transmissão de movimento acontece por contato. Nós temos como exemplos, né, de transmissão de contato, né, a polia dentada no caso de um relógio analógico. Nós temos, né, as polias dentadas por contato indireto através da corrente no funcionamento da bicicleta. Nós temos, né, polias em contato direto e uma esteira rolante no caso de um funcionamento, por exemplo, de um tanque de guerra. Eu vou deixar para vocês agora 3 animaçõezinhas, né, bem curtas, que mostram basicamente esse tipo de transmissão. A transmissão entre a polia dentada, a transmissão para o funcionamento de um tanque de guerra e a transmissão de movimento através dos elementos de uma bicicleta. Que no caso da bicicleta, né, eu tenho basicamente aqui a coroa, que é onde os pedais ficam acoplados, e aqui eu tenho a catraca, que está ligada diretamente ao pneu traseiro da bicicleta. Mas depois a gente vai falar bem mais da bicicleta porque ela já acompanha as 2 possibilidades. Na bicicleta eu tenho a transmissão tanto por contato quanto por eixo. Nós vamos falar sobre isso posteriormente. Então, por enquanto, fiquem aí com a animação de possibilidades de transmissão por contato e depois a gente volta para a definição que caracteriza essa transformação. Já vimos a animação, pessoal? Agora eu preciso determinar, né, nesse tipo de transmissão, o que esses componentes têm em comum. Eu tenho uma única polia que vai estar ligada a um eixo de rotação, a um motor que vai gerar a rotação, e essa polia vai transmitir o movimento para os outros integrantes, para as outras polias, para as outras engrenagens. Essa transmissão pode acontecer pelo contato direto, como pode acontecer pelo contato indireto, como, por exemplo, o caso da bicicleta, que esse contato é feito pela corrente,
E no caso do tanque de guerra, que a gente tem aqui aquela esteira rolante que faz o contato entre as engrenagens que são responsáveis por esse movimento. O que eu vou entender nessa situação? Eu tenho aqui, por exemplo, né, esse conjunto de engrenagens que eu estou representando na minha esteira rolante do tanque de guerra, e eu observo que a A está em contato com a B, que está em contato com a C, que está em contato com a D, e as outras também todas em contato entre si. Mas eu vou observar o seguinte: o movimento circular dessas engrenagens faz com que o meu tanque de guerra adquira velocidade linear. Isso é totalmente possível e entendo que um movimento circular gera um movimento linear. Só que eu observo o seguinte: se essa engrenagem avança, obrigatoriamente a B vai avançar também. A mesma quantidade que a A avançou. Uma não pode estar atropelando a outra. E a C também vai avançar, e a D também vai avançar, e é isso que vai resultar a velocidade com que o tanque vai se deslocar. Ou eu posso pegar esse sistema de engrenagens aqui e vou colocá-los em contato com uma superfície. E eu vou observar aqui o seguinte: se eu girar a polia A no sentido horário, isso fará que a polia B adquira um movimento no sentido anti-horário. Mas ainda assim, a polia A ela vai sofrer um deslocamento. Vamos imaginar o seguinte, que a polia A se desloque 2 metros. Se a polia A avançar 2 metros, isso obriga que a polia B também avance 2 metros. Elas andam juntas, elas não andam separadas, né? A transmissão precisa do contato, seja direto, seja indireto. Então, se elas se deslocam a mesma coisa e quando uma entra em movimento, simultaneamente a outra também estará em movimento, né? Então eu observo que na transmissão por contato elas avançam juntas e no mesmo intervalo de tempo. Se elas se deslocam a mesma coisa no mesmo intervalo de tempo, então que grandeza essas engrenagens têm em comum? Quem se desloca a mesma coisa no mesmo intervalo de tempo tem a mesma velocidade linear. Eu tenho que entender que na transmissão por contato as engrenagens avançam juntos e avançam no mesmo intervalo de tempo. Tudo que uma se desloca, a outra se desloca também. Então isso quer dizer que na transmissão por contato as partículas possuirão a mesma velocidade linear. A polia A tem a mesma velocidade da polia B linear, ou a polia 1 tem a mesma velocidade linear da polia 2. Então, eu posso desenvolver o seguinte. Por exemplo, essa situação aqui. Elas transmitem movimento por contato. Então, o que caracteriza essa transmissão? Velocidade linear da polia A é igual à velocidade da polia B. É isso que você tem que saber. Mas a gente pode desenvolver um pouco mais isso. Por quê? Colocar aqui que tudo que nós vamos desenvolver, nós estamos lembrando. Nós já vimos na nossa aula anterior. O que nós vimos na nossa aula anterior? Que V é igual a ômega vezes o raio. O que é isso? Velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Então, no lugar de VA, eu posso colocar o quê? Ômega A vezes RA. Isso tem que ser igual. No lugar de VB, eu posso colocar o quê? Ômega B vezes o raio de B. Mesmo porque, para que a transmissão faça sentido, eu preciso que as engrenagens tenham tamanhos diferentes. Engrenagens de tamanhos iguais têm transmissões iguais. Então, por exemplo, não serviria para o caso do relógio analógico. Eu quero 3 ponteiros executando movimentos distintos. Se eu quisesse 3 ponteiros executando movimentos iguais, eu não precisaria do meu sistema de engrenagens. A ideia do sistema de engrenagem é que eu possa, a partir de um único maquinário, executar movimentos distintos. Então, o diferencial na transmissão do movimento são raios diferentes. E eu fiz com que isso aparecesse. Eu só substituí, no lugar de velocidade linear, entrou a velocidade angular. Então, eu não alterei nada arbitrariamente. Mas eu também vou me lembrar de outra coisa. Eu vou me lembrar que velocidade angular é a mesma coisa que 2π vezes a frequência.
Então, eu vou substituir nessa equação aqui. Quem é ômega A? É 2π vezes FA. E continua, vezes o raio de A. Isso é igual. Quem é ômega B? É 2π vezes a frequência de B, vezes o raio de B. O que nós podemos fazer aqui? Nós podemos simplificar essa equação, né? Esse 2π aqui morre com esse e chegamos finalmente a uma relação para a transmissão de movimento por contato. E que relação é essa? FA vezes RA é igual a FB vezes RB. Essa relação vai determinar a frequência de rotação em função de quê? Do raio daquela polia. E essa equação aqui ela é muito importante, que ela consegue mostrar o seguinte para a gente. Já que FA-RA é igual a FB-RB, eu vou entender que aquela polia aqui no meu desenho tem o menor raio. Para que ele tire a diferença, já que ele tem que igualar esse produto aqui, se o raio é pequeno, então a frequência de rotação tem que ser alta. A menor polia é aquela que vai girar mais. Assim como se o raio no meu desenho do A é grande, então isso determina que a sua frequência de rotação ela será menor. Isso daqui é importante que a gente entenda. A menor polia é aquela que vai girar mais, para poder acompanhar o movimento da polia maior. A maior polia é aquela que gira menos. Isso daqui é a característica da transmissão por contato. Nós também temos a transmissão de movimento por eixo. Como é que funciona esse tipo de transmissão? Essa é a transmissão mais simples. Quando as minhas engrenagens, quando as minhas partículas estão presas ao mesmo eixo de rotação. Eu posso imaginar, ó, pegar aqui o meu leak paper e eu vou observar que aqui é como se fosse uma engrenagem maior e aqui eu tenho uma engrenagem menor. E as duas, né, estão presas ao mesmo eixo de rotação. O que eu vou fazer? Eu vou girar as duas como se elas estivessem presas no mesmo eixo, como se, por exemplo, eu grudasse essas duas aqui no meu lápis e começasse a girar o lápis. O que eu observo para essa situação aqui, né? Eu vou colocar aqui, caracterizando como se fosse, né, o ponto zero dessa engrenagem. Então, né, continuando, esse daqui também seria o ponto zero da engrenagem menor. Então, ó, ponto zero da engrenagem maior, ponto zero da engrenagem menor, e elas estão ligadas ao mesmo eixo de rotação. O que eu vou fazer? Eu vou girar o leak paper, vou girar o eixo. Quando eu giro o leak paper, o que eu observo? Quando esse pontinho voltou para cá, isso significa que o eixo grandão completou uma volta. E olha só, o outro pontinho também voltou. Então, isso significa que o eixo menor também completou uma volta. Quando eu disse para vocês que na transmissão por contato as engrenagens avançam juntas, o que eu posso determinar para a transmissão por eixo? Para a transmissão por eixo, as engrenagens giram juntas, independente dos seus tamanhos, que é o que acontece, por exemplo, na situação do leak paper. Mesmo com essa polia sendo maior do que essa, quando eu completei uma volta para a grandona, ó, voltou para cá, eu também completei uma volta para menor. Então, na transmissão por eixo, as engrenagens giram juntas, enquanto que na transmissão por contato, as engrenagens avançam juntas. E corpos que giram juntos têm o que em comum? Quem gira junto tem a mesma velocidade, mas a mesma velocidade angular. Então, transmissão por contato, quem avança junto tem a mesma velocidade linear. Transmissão por eixo,
quem gira junto tem a mesma velocidade angular. Então, na transmissão de movimento por eixo, independente do tamanho das partículas, suas velocidades angulares serão iguais. Então, por exemplo, nessa situação aqui, apesar dos raios serem diferentes, né? Por exemplo, aqui eu tenho o raio de A, aqui eu tenho o raio de B, ômega A é igual a ômega B. Eu também posso dizer, por exemplo, que 2π vezes a frequência de A, porque ômega é 2π vezes a frequência, é igual a 2π vezes a frequência de B. E posso novamente simplificar e entendo que quando as partículas estão presas ao mesmo eixo, elas giram juntas porque, obviamente, têm a mesma frequência de rotação. Então, é isso que eu preciso que você guarde para um exercício de transmissão de movimento. Então, ó, transmissão por contato, velocidade linear igual, transmissão por eixo, velocidade angular igual. Ok, gente?